Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao curso Tópicos de Matemática Elementar. Eu sou a professora Fabiana e essa é a nossa aula 4. Esta aula 4 vai tratar de um dos temas mais importantes da álgebra, que é a resolução de equações. Nas aulas anteriores, nós construímos uma base sólida. Nós revisamos os conjuntos numéricos, trabalhamos com fatoração, com operações com números reais, vimos propriedades algébricas e também revisamos a ordem das operações. Tudo isso nos preparou para esta aula de hoje, que é a aula 4. Resolver uma equação é essencialmente encontrar o valor desconhecido, aquilo que nós vamos chamar de incógnita. Esse processo é fundamental para resolver problemas matemáticos e também é uma ferramenta essencial em física, em engenharia, em economia e em várias outras áreas do conhecimento. Bom, então, agora que entendemos o que é resolver uma equação, nós vamos ver uma estratégia fundamental, que é isolar a variável usando a operação inversa. Toda vez que queremos descobrir o valor de uma incógnita, como o x, nós precisamos deixá-la sozinha em um dos lados da equação. Então, para isso, nós vamos usar a operação inversa daquela que está sendo aplicada ao x. Essa tabela mostra as operações básicas e suas inversas com exemplos bem simples. Então, vamos começar com a operação adição, cuja inversa é a subtração. Aqui no exemplo, nós temos x mais 3 é igual a 7. Nós queremos isolar o x. Como a operação inversa é a subtração, então a gente faria o seguinte, ó, x mais 3 menos 3 é igual a 7 menos 3. Você vai subtrair o menos 3 em ambos os membros da equação para eliminar o 3. E aí vai ficar só x. No segundo membro fica 7 menos 3. Na prática, a gente não faz esse processo de escrever o menos 3 em ambos os membros. O que a gente faz é o seguinte, já sabendo que essa propriedade aqui é verdadeira, a gente vai isolar o x escrevendo x é igual a 7, e esse 3 que era positivo, a gente vai falar que passa para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar 7 menos 3, que é x igual a 4, certo? Mas a explicação, a gente precisa ter consciência que veio aqui desta passagem. Se a operação é a subtração, a inversa é a adição. Então, aqui ó, nós temos o menos 2 mais x. Poderia estar escrito também x menos 2 é igual a 12. Dessa forma, x menos 2 é igual a 12. Então, olha só, acrescentando mais 2 em ambos os membros da equação, aqui a gente vai zerar, o menos 2 mais 2, vai sobrar só x, que é o que está escrito aqui, ó, x é igual a 12 mais 2. Então, esse 2 que estava no primeiro membro com sinal negativo, agora ele está aqui no segundo membro com sinal positivo. A gente vai falar dessa maneira. Então, 12 mais 2, 14. Se a operação é a multiplicação, a inversa é a divisão. Ou seja, se o número multiplica x, ele depois vai ser escrito lá no segundo membro, dividindo o segundo membro. Mas vamos ver aqui a explicação, olha só. Menos 2x, você vai dividir pelo número que está multiplicando o x, que é o menos 2. Vai dividir os dois membros por menos 2. No primeiro membro, menos 2 sobre menos 2 dá 1, então fica só x. E no segundo membro vai ficar o 12 sobre menos 2. Resumindo, nós vamos fazer da seguinte maneira. Menos 2x é igual a 12. O menos 2 multiplica x, então ele vai lá para o segundo membro com a operação inversa. Vai ficar 12 sobre menos 2, x é igual a menos 6. E se a operação for a divisão, ou seja, se um número está dividindo o x, ele vai para o segundo membro com a operação de multiplicação. Aqui o passo a passo, ó, x sobre 3 vezes 3 é igual a 5 vezes 3. Aí o 3 dividido por 3 é 1, vai ficar só x no primeiro membro. E no segundo membro ficou 5 vezes 3. Resumindo,
x sobre 3 é igual a 5. O 3 está dividindo x, vai para o segundo membro com a operação inversa, que é a multiplicação. Então, x é igual a 5 vezes 3, x é igual a 15. Nós vamos ver agora o exemplo 43, que são várias equações, onde nós vamos aplicar tudo que a gente já estudou até agora, com o objetivo de isolar o x, certo? Tudo que a gente viu até em aulas anteriores. Então, vamos começar aqui, ó. Nós queremos isolar o x, então nós temos x aqui no 2x e aqui no menos x. Nós vamos colocar o fator comum em evidência, ou seja, nós vamos fazer 2 menos 1. Então, aqui, ó, 2 menos 1, x, né? Porque todos têm a letra x. No segundo membro, já tem o 5. A primeira coisa que você faz é escrever o 5. Os termos agora que vão sair do primeiro membro vão com a operação inversa. Então, o 2 está somando, ele vem subtraindo. 1 sobre 3 estava somando, ele vai subtraindo. Agora, você vai fazer essa operação aqui. 2 menos 1 é 1, vai ficar x. E aqui no segundo membro, você pode fazer o 5 menos 2, que é 3, e em seguida nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Então, ficou assim, ó, x... E aqui 3 menos 1/3. O mínimo múltiplo comum é 3. Lembra que quando o número é inteiro, o denominador dele é 1, então aqui embaixo é como se tivesse 1, né? Então, 3 dividido por 1 dá 3, que está escrito aqui, ó, vezes o numerador, que é 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, aqui eu deixei só 1, então vai ficar aqui 1 vezes 1, certo? E na linha de baixo a gente já vai resolver. Então, ficou 9 menos 1, que é 8, sobre 3. Tudo bem? Vamos para o item B. Olha só. Aqui nesta equação, as variáveis são 3x menos 2x, né? Nós vamos, então, agrupar aqui o x. Vai ficar 3 menos 2, que multiplica x. Você vai fazer a operação aqui entre os coeficientes. No segundo membro, nós temos o menos 7. Ele vai continuar no segundo membro. E os números que vão sair do primeiro membro vão com a operação inversa, que é o menos 2 e o menos meio. Ou seja, a equação vai ficar dessa maneira, certo? Aqui você já poderia colocar x. 3x menos 2x, x. Eu estou fazendo essas passagens intermediárias aqui para quando você ler, você vai saber o que foi feito, tá bom? Aqui, ó, menos 7 mais 2, adição de números com sinais diferentes, vai subtrair e colocar o sinal do maior, do módulo do número maior. Então, ficou menos 5, mais 2. Agora, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, lembrando que o denominador do 5 é 1. Então, vai ficar, ó, 2 dividido por 1, 2, vezes menos 5. 2 dividido por 2, 1, vezes 1, que vai dar o próprio 1. Então, nós vamos ter aqui menos 10 mais 1, que é menos 9 sobre 2. Tem o sobre 2. Continuando, vamos agora na letra C. Olha só, apareceu também uma variável no segundo membro. Então, essa variável do segundo membro vai passar para o primeiro membro. A regra é a mesma. Ela está somando, ela vai mudar de membro com a operação inversa. Então, nós vamos escrever aqui o 3x, o menos 5x e o menos 2x. No segundo membro, vai ficar esse número 1. O menos 2 e o 3 sobre 2 vão para o segundo membro, então eles vão mudar de sinal. Ficou da seguinte maneira, ó, 3x menos 5x menos 2x igual a 1 mais 2 menos 3 sobre 2. Nós vamos fazer a operação aqui com os coeficientes do x. Vai ficar 3 menos 5 menos 2. Menos 5 menos 2 vai dar menos 7, né? Vamos somar e conservar o sinal. Então, nós vamos ter 3 menos 7. Sinais diferentes vai subtrair e colocar o sinal do maior número. Então, ficou aqui, ó, 4x. E no segundo membro, a gente tirou o mínimo múltiplo comum. 2 dividido por 1 que tem aqui abaixo do 3, ficou 2 vezes 3. E 2 dividido por 2, que é 1 vezes 3, 3, certo?
Então, a gente tem 6 menos 3, que vai dar 3. 4x é igual a 3 sobre 2. Agora, gente, o 4 multiplica x, né? Qual que é a operação inversa? É a divisão. Então, 4 mudou de membro com a operação inversa. Olha só, no segundo membro nós temos 3 sobre 2. Ele vai continuar lá, ó. E nós dividimos tudo por 4. 4 é o mesmo que 4 sobre 1. Então, nós temos aqui a divisão das frações. Nós vamos aplicar a regrinha da divisão de frações. Então, a gente conservou a primeira, que é o 3 sobre 2, e multiplicou pela inversa da segunda, que é 1 sobre 4. Na multiplicação de frações, a gente multiplica numerador com numerador. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Vamos ver agora o item D. Então, olha só. As variáveis são, nós temos a variável é x, ele apareceu aqui no 2x, no menos 2x sobre 3 e aqui no segundo membro x. Vamos passar esse x do segundo membro para o primeiro membro e fazer a operação com os coeficientes do x. Os números aqui do primeiro membro vão para o segundo membro, apenas o 3, com a operação inversa. Então, olha só, no primeiro membro vai ficar 2x menos 2x sobre 3 menos x, que é esse que veio do segundo membro para o segundo membro. No segundo membro já tinha o 2 mais 7 sobre 5 e esse 3 veio para o segundo membro com o sinal negativo. Aqui eu fiz a seguinte passagem. Os números que são inteiros eu já somei. 2x menos x. E aqui o 2 menos 3, que deu menos 1, aqui vai ficar x. Então, esse cálculo aqui, ó, x menos 2x sobre 3. Nós vamos fazer a operação com os coeficientes do x, né? 1 menos 2 terços, tá aqui, ó. Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que ele tá escrito aqui embaixo, ó. O mínimo múltiplo é o 3. Aqui embaixo do 1 tem 1, né? Então, mínimo múltiplo é 3. 3 dividido por 1 dá 3, que é esse aqui, ó, vezes o numerador. 3 dividido por 3, 1, vezes 2, 2. Esse sinal é o mesmo que está aqui. Agora, aqui nesse segundo membro, o mínimo é 5. Então, 5 dividido por 1, 5, vezes menos 1, menos 1. 5 vezes menos 1, né? Aqui vai dar menos 5 de resposta. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 7, 7. Então, vai ficar aqui 3 menos 2, que é 1. Então, ficou x sobre 3 no primeiro membro. E aqui no segundo membro, vai ficar 2 sobre 5. E agora, nós estamos com essa expressão aqui. Queremos isolar o x e o 3 divide x. Ele vai para o segundo membro com a operação inversa. Então, olha só, o 3 foi lá para o segundo membro, multiplicando o segundo membro. Então, multiplicou a fração 2 sobre 5. E nós vamos aplicar aqui a regrinha da multiplicação de frações, né? Então, aqui é 3 sobre 1. A multiplicação de frações é multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai ficar 2 vezes 3, que dá 6, e 5 vezes 1, que dá 5. Será que tem alguma outra maneira de resolver essa equação? Uma maneira que talvez seja até um pouco mais simples? Vamos ver. Aqui a gente chama a atenção que equações que envolvem frações, elas podem ser resolvidas de maneiras diferentes. Uma abordagem útil é multiplicar ambos os membros da equação pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores. Isso vai eliminar as frações e vai facilitar os cálculos. Vamos ver isso nos exemplos. Então, olha só, o exemplo 44, nós vamos ter aqui alguns itens para praticar essa ideia. Então, nós temos aqui uma equação e nós temos frações. Os denominadores que aparecem aqui são 2 e 3. O mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, nós vamos usar esse número 6 para multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro da equação. Eu vou fazer aqui o passo a passo e depois você vai ver que pode até resumir um pouco mais. Então, aqui eu só deixei indicado que eu estou multiplicando os dois membros da equação por 6.
Dessa forma, todos os termos serão multiplicados por 6. Olha só, 3x vezes 6, que vai ser o 3 vezes 6 e o x, né? 3x sobre 2 vezes 6. Vai multiplicar o 6 aqui no numerador. Então, nós vamos ficar com 3 vezes 6x sobre 2. 1 sobre 2 vezes 6 é 1 vezes 6 sobre 2. E menos 1 vezes 6. No segundo membro, 6 que multiplica o 3 sobre 2. O 6 multiplica o 3. Multiplica o numerador, né? 6 vezes 1/3, o 6 multiplica o 1. E o 6 vezes 2x, o 6 multiplica o 2. Agora, eu vou colocar aqui o resultado dessas multiplicações. Então, nós temos aqui, ó, 6 vezes 3, 18. Aqui nós vamos ficar com 18 sobre 2, aqui vai dar 9. Aqui vai ficar 6 sobre 2, que vai dar 3. Aqui vai ficar 6. 6 vezes 3, 18 sobre 2, aqui vai ficar 9. E o 6 vezes 1 sobre 3 vai ficar 2. A gente poderia já ter conseguido este resultado logo aqui em cima. Você pode fazer simplificações ao invés de efetuar a multiplicação de fato. Olha só, 6 dividido por 2, aqui vai ficar 3, né? Eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo, fica o 3, e 3 vezes 3 é esse 9. Aqui eu simplifico o 6 com 2, fica 3, e o 3 vezes 1 é esse 3. Menos 1 vezes 6 está aqui. Aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. E aqui, 6 dividido por 2, 6 dividido por 3 dá 2, que é esse daqui. E os 2 vezes 6 dá 12. A partir daqui, nós temos uma fração sem denominadores, né? Então, agora você vai colocar todas as variáveis no primeiro membro e os valores constantes no segundo membro, lembrando de mudar de sinal, que é a operação inversa, sempre que você trocar um número de um membro para outro. Então, no primeiro membro, nós vamos ter o 18x menos 9x. Esse 12x vem para o primeiro membro, vai ficar menos 12x. No segundo membro, nós temos o 9 menos 2. Se você quiser, você já poderia ter resolvido aqui, vai dar 7. E o 3 vem para o segundo membro, mudou de sinal. O 6 vem para o segundo membro, mudou de sinal. Então, agora, nós vamos fazer a operação com os coeficientes do x, que é o 18 menos 9 menos 12. Aqui, ó, mais 18 com menos 9 vai subtrair e dar o sinal do maior, vai ficar 9 positivo e 9 positivo menos 12. Aqui no segundo membro, a gente também tem que fazer o cálculo, né? Ó, menos 2 com menos 3 vai ficar menos 5. Menos 5 mais 6 vai subtrair e dar o sinal do maior, vai ficar 1 positivo. Vai ficar 9 mais 1, que deu esse 10. O cálculo do primeiro membro ficou menos 3x, porque tinha ficado mais 18 menos 12, né? O 12 é maior, né? Que é negativo, então ficou negativo. Agora, esse menos 3 está multiplicando o x. O que nós vamos fazer agora? Aqui eu estou fazendo uma passagem que é muito comum da gente fazer, que é o seguinte: quando a variável está negativa, a gente pode multiplicar toda a equação por menos 1, para tornar a variável positiva. Então, tá aqui, ó, menos 3x, né? Igual a 10. Então, a gente multiplica por menos 1, tanto o primeiro membro como o segundo membro. Vai ficar, então, 3x é igual a menos 10. E, em seguida, o 3 multiplica x, então, vai para o segundo membro dividindo. Vai ficar x é igual a menos 10 sobre 3. Vamos ver mais um exemplo, olha só. Aqui nós temos novamente uma equação com frações e os denominadores são 3, 4 e 2. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. Então, vamos usar o número 12 para multiplicar ambos os membros da equação. Então, 12 vai multiplicar ambos os membros. Vai ficar 3x vezes 12, que é o 3 vezes 12 e o x. 2x sobre 3 vezes 12. Aqui nós podemos fazer o cálculo, 12 dividido por 3 vai dar 4, e o 2 vezes 4 vai dar 8. 12 vezes 1 sobre 4. Então, vai ficar
1 vezes 12 sobre 4, 12 vezes 2. Tá aqui. No segundo membro, vai ficar 3 sobre 2 vezes 12, 12 vezes x sobre 3 e o 12 vezes menos 4. Então, olha só. Eu coloquei essa passagem intermediária que foi executando as multiplicações, mas ela é desnecessária. A gente pode fazer as simplificações logo aqui, ó. O 3 vezes 12x é o 36x. 12 vezes 2 sobre 3. Eu posso simplificar o 12 com 3, vai ficar 4. E o 4 vezes 2 é 8. O 12 sobre 4 vai ficar 3, tá aqui. O 2 vezes 12, 24. Aqui no segundo membro, 12 dividido por 2 é 6, e o 6 vezes 3 é 18. E aqui, 12 dividido por 4, 12 dividido por 3 é 4, vezes o x, dá 4x, e o menos 4 vezes 12, o menos 48. Agora, temos uma equação sem denominadores. Então, vamos escrever as variáveis no primeiro membro. Então, esse menos 4 que está no segundo membro vai para o primeiro membro com a operação inversa. E o menos 3 e o menos 4 vão para o segundo membro com a operação inversa. Então, olha só, no primeiro membro, a gente vai ter 36x mais 8x mais 4. Esse menos 4 veio para o primeiro membro. Nós temos no segundo membro esse 18, menos 48. Esse menos 3 foi para o segundo membro com sinal de mais. E esse menos 24 também com sinal de mais. No primeiro membro, nós vamos ter o 36 mais 4 dá 40, mais 8 dá 48x. No segundo membro, vamos fazer esses dois primeiros, 48 menos 18. Então, nós vamos ter aqui 30 negativo, né? Então, ficou menos 30. E aqui, somando esses dois, vai ficar 27. Então, nós vamos ter aqui 30 menos 30 mais 27, que vai ficar menos 3, que é esse 3 que está escrito aqui. Então, ficou 48x é igual a menos 3. Agora, para isolar x, o 48 está multiplicando o x, ele vai para o segundo membro dividindo. Ficamos, então, com menos 3 sobre 48. Ambos são divisíveis por 3. Então, a gente dividiu por 3 em cima e embaixo e ficou x é igual a menos 1 sobre 16. Continuando com nossa aula, agora vamos falar de um tipo especial de equações, que é a igualdade de frações. Quando você tem a igualdade de frações, por exemplo, A sobre B é igual a B sobre C, é válida uma propriedade muito especial, chamada produto dos meios pelos extremos. É uma forma prática de eliminar as frações e transformar a equação em algo mais simples. Então, nós vamos ter o seguinte, esta igualdade de fração pode ser escrita como sendo A vezes D é igual a B vezes C. Vamos praticar isso no exemplo. Então, aqui no exemplo 45, letra A, nós temos a fração x sobre 5 é igual a menos 11 sobre 4. É importante você perceber aqui que o primeiro membro tem que ser uma única fração e o segundo membro, uma única fração. Se tiver operações no primeiro membro ou no segundo membro, nós não podemos aplicar a propriedade. Então, aqui neste exemplo, existe uma única fração no primeiro membro e uma única fração no segundo membro. Então, aplicando a propriedade produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter x vezes 4 é igual a 5 vezes menos 11. Ou seja, 4x é igual a menos 55. E agora nós iremos isolar o x usando a operação inversa. O 4 multiplica x. Então, ele vai para o segundo membro com a operação de divisão. Ficando x igual a menos 55 sobre 4. Simples, né? Vamos ver mais um exemplo. Aqui na letra B, notem, nós temos uma fração no primeiro membro. O numerador da fração tem algumas operações. Tudo bem. O importante é que tem uma fração apenas. E no segundo membro, também temos uma única fração.
Então, vamos aplicar a propriedade, que é produto dos meios pelos extremos. Observem aqui, o numerador 3 mais 2, que multiplica x menos 1, vai ser multiplicado por 2. É necessário você colocar esse colchete aqui, porque todo o numerador é multiplicado por 2. Se você não colocar, vai ficar com a impressão que só o 2 vezes x menos 1 é multiplicado por 2. Vai ficar errado, tá? Então, ou bota outro parêntese, não tem problema repetir parêntese. Então, você pode usar aqui mais um parêntese, tá? E o 3 vai ficar multiplicado pelo x mais 3. Também foi necessário colocar um parêntese aqui, certo? Agora, aqui nós temos tanto o 3 como 2 vezes x menos 1 multiplica 2. Vamos efetuar essas multiplicações, ó. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2x menos 1, o 2 vai multiplicar esse 2 que está aqui fora. Lembra aquela propriedade que nós vimos lá atrás, que era A vezes D, que multiplicava, vou botar dessa forma aqui, x mais y. Aí vai ficar AD que multiplica x mais y, ou A multiplica D, certo? Aqui, ó, 2 multiplicou 2, ficou 4. E aqui, o 3 vai multiplicar o parêntese. Eu vou só fazer os cálculos na próxima linha. Então, nós temos, ó, 4 vai multiplicar x e o 4 vai multiplicar menos 1. 3 multiplica x e 3 multiplica 3. Agora, nós vamos deixar as variáveis no primeiro membro e os termos constantes no segundo membro, usando as operações inversas para transferir os termos de um membro para outro. Então, nós teremos aqui no primeiro membro, esse 4x vai ficar, esse 3x que estava no segundo membro vem para o primeiro membro e mudou de sinal. No segundo membro, o 9 vai continuar no segundo membro. O 6 veio para o segundo membro, mudou de sinal, e o 4 veio para o segundo membro e mudou de sinal. Agora, a gente vai fazer essas operações. Então, vai ficar 4x menos 3x, vai ficar 1x, x, né? Aqui nós vamos ficar, a gente pode fazer os cálculos assim, ó, 4 menos 6, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vai ficar menos 2. 9 menos 2 vai ficar 7. Bom, para finalizar nossa aula, nós vamos ver agora a igualdade de frações com denominador igual. Então, nós vamos considerar que o C é diferente de zero e nós temos a igualdade A sobre C é igual a B sobre C. Esta equação é equivalente a A é igual a B. Vamos, para justificar essa equivalência, aplicar a propriedade que nós vimos anteriormente. Então, olha só, a multiplicação dos meios pelos extremos. Nós vamos ficar com A vezes C, olha, A vezes C é igual a C vezes B, ou B vezes C. Observe que esta equação tem C em ambos os membros. Então, nós podemos pegar esse C e passar dividindo o segundo membro. Suponha que você quer isolar o A. Então, C está multiplicando, né? Então, ele vai lá para o segundo membro dividindo. Então, nós vamos ter A é igual a B vezes C dividido por C. E aqui, C dividido por C é 1. Então, nós vamos chegar na expressão A igual a B. Então, ou seja, na igualdade de frações com denominadores iguais, a gente vai eliminar os denominadores e fazer a igualdade dos numeradores. Vamos aplicar isso num exemplo. Então, olha só o nosso exemplo. Temos aqui uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro e elas têm o mesmo denominador. Então, nós vamos eliminar os denominadores e igualar os numeradores. Então, aqui eu deixei indicado para vocês, ó, que a gente eliminou os denominadores e vamos fazer a igualdade apenas dos numeradores. E agora você vai executar esses cálculos. Esse 2, ele multiplica o 2x e multiplica menos 1. Então, nós vamos ter menos 3, 2 vezes 2x e 2 vezes menos 1 é igual a x menos 3. Então, nós temos menos 3 mais 4x menos 2 igual a x menos 3. Agora, as variáveis vão para o primeiro membro
e os outros números constantes vão para o segundo membro. Aqui eu fiz um passo intermediário antes de isolar a variável, olha só. O menos 3 com menos 2 vai ficar menos 5. Então, já fiz esse cálculo. Agora, vai só o menos 5 para o segundo membro e o x para o primeiro membro. Ou seja, 4x menos x é igual a menos 3 mais 5. Aqui nós vamos operar os coeficientes, você lembra? Então, vai ficar 4 menos 1, que é 3, então 3x. E aqui, sinais diferentes, vai subtrair, colocar o sinal do maior número em módulo, vai ficar 2 positivo. Agora, para isolar o x, nós vamos pegar o 3 que está multiplicando e ele vai para o segundo membro com a operação inversa, que é a divisão. Resultando aí em x igual a 2/3. Chegamos ao final da nossa aula sobre resolução de equações. Então, nós vimos como aplicar operações inversas, o produto dos meios pelos extremos, também como resolver equações com frações, inclusive quando os denominadores são iguais, né? Esses conceitos, eles são fundamentais e eles vão aparecer muitas vezes ao longo de sua trajetória nos cursos de exatas e engenharia. Por isso, pratique bastante, refaça esses exemplos desta aula, não tenha medo de errar. Cada erro é uma oportunidade de aprender de forma mais profunda. A matemática, pessoal, ela exige paciência, persistência e, acima de tudo, confiança no processo. Então, é uma construção que você vai fazendo gradativamente. Com o tempo e com o treino, tudo começa a fazer mais sentido e você vai adquirindo mais habilidade. Então, eu desejo a você bons estudos e que essa aula tenha ajudado a deixar a matemática um pouco mais clara e acessível. Nos vemos no próximo vídeo.